Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio, eu sou estudante do curso de Biotecnologia e hoje estou aqui, pessoal, para dar início à série de vídeos da disciplina de Histologia. Histologia, pessoal, é o estudo dos tecidos. O que é um tecido? O tecido, pessoal, ele é formado pelas células e por moléculas, muitas vezes secretadas pelas células mesmo. O nosso corpo, pessoal, ele é basicamente formado por 4 tecidos, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. É muito difícil, pessoal, você encontrar esses tecidos de forma isolada no nosso corpo. Na grande maioria das vezes, eles vão estar associados uns aos outros, formando nossos órgãos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, pessoal, ele é um tecido que tem por característica ter células muito unidas ali, ou muito justapostas. Elas são unidas ali pela membrana mesmo, em junções chamadas de junções intercelulares. Então, pessoal, por ter essas células muito unidas, uma das características do tecido epitelial é que ele possui pouca matriz extracelular. Sim, pessoal. Outra característica também desse tecido epitelial é que o tecido epitelial ele é um tecido avascularizado, ou seja, ele não há irrigação de vasos sanguíneos. Então, pessoal, o que vai acontecer é que no tecido epitelial, pouco abaixo dele, ele quase sempre o tecido epitelial ele vai estar em contato com uma camada de tecido conjuntivo. Então, pessoal, entre esse tecido epitelial e o tecido conjuntivo, terá uma estrutura chamada de lâmina basal. É uma estrutura, pessoal, muito rica principalmente em colágeno. E a principal função dessa lâmina basal será nutrir o tecido epitelial, que como ele não é vascularizado, e o que isso quer dizer? Então não vai haver sangue ali no tecido epitelial. Então ele vai precisar de receber nutrientes de outro lugar. E quem vai ser a principal responsável por essa nutrição é a lâmina basal. Então, pessoal, o tecido epitelial ele pode ser dividido em 2 grupos. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. E é claro que eu vou falar dos dois aqui para vocês. Começando então, pessoal, pelo tecido epitelial de revestimento. Como o próprio nome diz, a principal função do tecido epitelial de revestimento será revestir os nossos órgãos. É ele que vai estar fazendo o revestimento mais externo dos órgãos. Mas além disso, pessoal, como é ele que reveste os nossos órgãos, então ele também vai ter uma função de absorver e de secretar substâncias. Para uma substância entrar por esses órgãos, se esse tecido epitelial ele é a camada mais externa, ele vai ter que passar por esse tecido epitelial, que é o tecido epitelial de revestimento. Bom, então vamos, pessoal, vou ensinar para vocês agora como classificar o tecido epitelial. Preste bem atenção, porque vocês vão ter que levar em conta tudo isso que eu vou falar com vocês. Então, se um dia vocês for fazer uma prova, ou um trabalho, um exercício que seja, que tiver lá uma foto de um tecido epitelial, uma imagem de um tecido epitelial pedindo para classificar, você vai ter que levar em conta tudo isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Então preste bastante atenção. Primeiro é saber se ele é glandular ou de revestimento. Mas vamos ao de revestimento primeiro. O tecido epitelial de revestimento, pessoal, primeiramente ele pode ser classificado quanto à quantidade de camada de células. O que é isso, pessoal? Vai haver o tecido epitelial de revestimento simples. É quando ele há apenas uma camada de célula. Uma simples camada de célula, tecido epitelial de revestimento simples. Também tem o tecido epitelial de revestimento estratificado, pessoal. O que é isso? Quando ele tem mais de uma camada de células, ou seja, 2, 3, quantas forem. Outro tecido epitelial de revestimento é o pseudoestratificado, pessoal. O que seria isso, pseudoestratificado? É um tecido epitelial, pessoal, que ele vai haver apenas uma camada de célula. Mas por essas células estar, entre aspas, ali desorganizadas, então quando você olha ali numa lâmina esse tecido, ele dá a impressão de ter mais de uma camada, porque vai ter ali uma célula mais em cima, outra mais embaixo, elas vão estar desorganizadas ali. Mas na verdade ele tem apenas uma camada. Mas por dar essa aparência de ter mais de uma camada, ele é chamado de tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Então, pessoal, após vocês classificarem o tecido epitelial pela quantidade de células,
vocês devem observar o formato das células. Então vamos lá. No tecido epitelial simples, pessoal, pode haver células pavimentosas, que vão ser células bem achatadinhas mesmo, células cúbicas, formato de cubo, e células prismáticas, ou também chamada de colunares, que é um formato mais longo, formato de coluna mesmo. Essas células colunares, pessoal, elas podem ser ciliadas. Então, na hora que você for classificar, você vai levar isso em conta. Por exemplo, tecido epitelial de revestimento simples com células pavimentosas. Tecido epitelial de revestimento simples com células cúbicas. Tecido epitelial de revestimento simples com células colunares. Aí, se ela for ciliada, você fala com células colunares ciliadas. Bom, no tecido estratificado, pessoal, também haverá a presença de células pavimentosas. Só que nas células pavimentosas do tecido epitelial estratificado, vocês terão que levar em conta também se há uma camada de queratina, pessoal. Sim, isso geralmente, essa camada de queratina é onde o tecido epitelial precisa ser mais seco, a essa camada de queratina. Então, você vai ter que dizer se é um tecido queratinizado ou não. Isso no tecido epitelial estratificado com células pavimentosas, pessoal. Ele também pode ter células cúbicas e células colunares, apesar que células colunares no tecido epitelial estratificado é um pouco mais raro. Também, pessoal, o tecido epitelial estratificado, ele pode ser de transição. O que é esse tecido de transição? É que as células dele estão meio entre coluna, meio globular. Ele é muito comum na região da bexiga, então ele não tem formato muito definido, ele é chamado de tecido epitelial estratificado de transição. O tecido epitelial pseudoestratificado, pessoal, normalmente ele tem células colunares. E por fim, pessoal, uma outra coisa também que vocês precisam levar em conta na hora de classificar um tecido epitelial é se há presença de células caliciformicas. O que é isso, células caliciformicas? Células caliciformicas, pessoal, são glândulas unicelulares que são secretoras de muco. Elas são muito comuns no tecido epitelial, tanto do sistema do nosso intestino e também no nosso trato respiratório. Ela é mais comum no tecido epitelial pseudoestratificado ou também no tecido epitelial simples com células cúbicas, pessoal. Geralmente ele vai estar associado a células cúbicas. Então lembre também que vocês devem levar em conta se há presença de células caliciformes. Beleza, pessoal? Vamos falar agora, pessoal, do tecido epitelial glandular, que como o próprio nome diz, ele vai formar as nossas glândulas. Esse tecido epitelial glandular, pessoal, ele pode ser dividido em dois tipos. O tecido epitelial glandular endócrino e o tecido epitelial glandular exócrino. O tecido epitelial glandular endócrino, pessoal, é o que vai formar nossas glândulas endócrinas. O que é uma glândula endócrina? Glândula endócrina, pessoal, é toda aquela glândula que irá secretar seu hormônio, ela irá secretar a substância que ela produz ali, direto na corrente sanguínea. Então, a característica desse tecido epitelial glandular endócrino, pessoal, é que ele há a presença de ductos. O que é ductos? Ductos, pessoal, é uma espécie de tubinhos que a glândula vai estar usando para secretar esses hormônios na corrente sanguínea. Então, sempre que você vê um tecido epitelial glandular que tiver a presença de ductos, ele é um tecido epitelial glandular endócrino. Um exemplo de glândula endócrina aí para vocês, pessoal, é a hipófise, o ovário, os testículos, todas essas glândulas que estão secretando seus hormônios, suas substâncias direto na corrente sanguínea, são glândulas endócrinas. Já o tecido epitelial glandular exócrino, pessoal, é o das glândulas exócrinas. É todas aquelas glândulas que secretam suas substâncias fora da corrente sanguínea. Quer um exemplo? As glândulas salivares. Elas secretam a saliva para dentro da boca. Elas não secretam nada na corrente sanguínea. Então, elas são glândulas exócrinas. Então, pessoal, o vídeo sobre tecido epitelial termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero também ter ajudado quem vai fazer alguma prova, algum exercício sobre essa matéria. E peço que vocês curtam o vídeo, que se inscrevam no meu canal, que eu vou estar postando mais vídeos aí. E o próximo vídeo, o tema será
tecido conjuntivo. Então, fiquem ligados aí, pessoal. Forte abraço a todos e muito obrigado.